Tudo posso naquele que me fortalece. Provavelmente você conhece esse texto, você já ouviu falar, você já viu muita pregação quanto a isso. Mas o que será que quer dizer? Será que significa que a gente vai ficar rico? Será que significa que a gente pode ganhar todas as coisas? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao Our Life, o nosso canal, e nós criamos esse canal com o intuito de ensinar vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. E hoje nós vamos falar sobre Bíblia e sobre o Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Para a gente compreender bem o texto bíblico, a gente tem que estar por dentro do contexto dele. Está acontecendo alguma coisa quando foi escrito este texto. Por exemplo, quem escreveu a carta aos Filipenses foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta e ele estava preso. Ele estava numa prisão em Roma. E é curioso porque essa carta que ele escreve, o tema dela, praticamente central, ele fala muito sobre alegria. Alegrem-se no Senhor, vamos nos alegrar no Senhor. E ele consegue escrever isso e ele está preso. Isso faz com que a gente compreenda melhor o texto. Aqui também neste capítulo, ele está agradecendo porque ele precisou de donativos da igreja, e a igreja se reuniu e mandou ali algumas ofertas para ele. Era um momento de necessidade do apóstolo Paulo. E ele estava falando assim, não que eu dependa de ofertas, né? Ele fala nos versículos acima, versículos 11 e 12, ele diz que aprendeu a viver contente em qualquer situação. Ou seja, ele diz assim, eu aprendi sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, sei, enfim, fome, essas coisas. Na vida do apóstolo Paulo, vocês podem ver isso no livro de Atos dos Apóstolos. Ele passou realmente muitas coisas na vida dele. Ele sofreu naufrágio, ele foi apedrejado, ele foi perseguido, enfim, muitas coisas ele enfrentou. Então, quando a gente vê todas essas coisas que o apóstolo Paulo passou, e daí ele vem e escreve um texto que diz, tudo posso naquele que me fortalece. A gente começa a compreender o que realmente significa este texto. E a gente falou no início, será que tudo posso em Cristo que me fortalece? Então eu vou ser rico e poderoso? Eu posso ganhar todas as coisas porque Cristo me fortalece? Eu posso conquistar tudo? Todas as coisas eu posso? Será que é isso? Na verdade, não. Na verdade, a gente vê pelo contexto que esse texto se trata que nós podemos enfrentar todo e qualquer tipo de situação porque Cristo nos fortalece, ou seja, a gente pode enfrentar momentos de vitória e a gente pode enfrentar também momentos de dificuldade. Isso significa que Cristo está conosco também. Não significa que, eu passei por dificuldade, Deus não está comigo. Estou passando aqui por algum problema muito grande, Jesus me abandonou. Não significa isso. Significa, lendo este texto, conforme Paulo falou, tudo posso em Cristo, que Cristo me fortalece, que eu posso enfrentar todas as situações, porque justamente isso, eu tenho Jesus que me fortalece. Para complementar isso que eu falei aqui, tem uma frase do pastor John Piper que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece não nos dá licença para fazer tudo o que queremos, mas a garantia de que Deus nos dará força para fazer tudo o que Ele quer. Então, como diz o pastor John Piper, e tudo posso naquele que me fortalece não significa necessariamente uma licença de que a gente pode fazer todas as coisas que nós queremos, mas sim que Cristo ele nos fortalece para nós enfrentarmos todas as situações que nós temos neste mundo. Lembre-se que tem uma palavra do Senhor Jesus que ele disse aos discípulos, ele falou assim, no mundo vocês terão várias aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E, de fato, vem aflições sobre as nossas vidas. E com a força que Cristo nos dá, a gente pode enfrentar essas situações. Inclusive, para um melhor entendimento nosso, a tradução NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, ela já não é tão nova, que ela é lá do ano 2000, mas enfim, é uma tradução bem fácil de compreender. Eu creio que seja uma das melhores traduções para nós entendermos qual que é o sentido desse texto. Porque essa tradução fala assim, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Então, ou seja, é com a força que Cristo me dá, eu posso passar essas adversidades, eu posso enfrentar todas essas coisas. E é Ele que nos fortalece. E se você curte esse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui nesse canal, que nós falamos aqui acerca de vários assuntos, sobre coisas que nós temos aprendido aqui como família, aprendido, claro, com a Bíblia, que é nosso manual de fé, mas também com livros que a gente lê, com coisas que a gente assiste, enfim, aqui nesse canal nós procuramos ensinar tudo aquilo que nós temos aprendido. E vamos continuar com isso. E o que nós aprendemos então com esse versículo que nós lemos hoje? Primeiro, a nossa força vem de Cristo. A força que nós precisamos para enfrentar todas as adversidades vem do Senhor Jesus. Ele que nos ajuda. Eu estou me sentindo fraco. Onde que nós deveríamos buscar força? É no Senhor Jesus. Então, se a gente entender isso, que é Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita para nós
enfrentarmos aqui este mundo, todas as coisas que nós temos que enfrentar, a gente buscaria força no Senhor, e Ele nos fortalece. E com essa força nós podemos enfrentar todas as situações. Nós podemos passar a adversidade. Lembra-se do que o apóstolo Paulo falou: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Imagina a gente chegar num ponto que consegue dizer assim: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Imagina viver contente passando numa situação difícil, passando numa situação de luta, de adversidade. E Paulo fala isso: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Por quê? Porque Cristo nos fortalece. Momento de tristeza, momento de fartura, enfim, momento de alegria, momento de dificuldade, tudo nós podemos em Cristo, que nos fortalece. É com a força que vem de Cristo que nós podemos enfrentar essas situações. E nós aprendemos também que nós precisamos viver na dependência de Cristo. Viver nessa dependência, sabendo que Ele nos fortalece, observando todas as situações que nós enfrentamos na vida, o que nós podemos aprender. Eu creio muito que Deus, às vezes, nos permite passar situações e que essas situações vão nos capacitar, vão nos treinar para que a gente consiga abençoar outras pessoas lá na frente. Talvez a gente vai se deparar em um momento que a gente vai ajudar alguém. Esse alguém está precisando de uma ajuda que foi uma dificuldade que a gente teve lá atrás, que a gente aprendeu do Senhor, que a gente passou aquele momento de adversidade, que o Senhor nos deu ali uma bênção, uma vitória, algo assim, e agora a gente consegue abençoar outras pessoas. Isso que a gente precisava entender sobre a obra de Cristo em nossas vidas, que a gente é curado para curar outras pessoas, a gente é salvo para alcançar outras pessoas, a gente recebeu algo de Deus para derramar sobre outras pessoas. Com a força que Cristo nos dá, nós podemos passar pelas dificuldades, nós podemos enfrentar essas adversidades e podemos aprender muito para ensinar outras pessoas. Então, hoje nós aprendemos sobre tudo posso naquele que me fortalece, mas tem muitas mais coisas para nós aprendermos com a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala para você ir aprender com a formiga. Se você ficar curioso sobre isso, aqui tem vídeo no canal falando o que é isso de vai ter com a formiga. E também tem um vídeo aqui que eu falo sobre o fim das coisas é melhor do que o começo. São 2 textos do livro de Provérbios. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assistam esses que nós indicamos também. Que Deus abençoe a vida de vocês e até mais.